Assim como nós temos um sistema endócrino formado por glândulas específicas que secretam, produzem substâncias denominadas de hormônios que funcionam como sinalizadores químicos, as plantas também apresentam 5 hormônios específicos que regulam desde funções de desenvolvimento vegetal até funções de inibição de estruturas vegetais. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Fisiologia Vegetal, estudo dos hormônios vegetais, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aula de hoje, hormônios vegetais. Vale salientar que essa nossa aula é apenas uma aula introdutória, onde vamos citar os hormônios importantes que controlam a fisiologia das plantas e suas mais clássicas funções. Por sinal, o que muito se pergunta nas provas. Vamos lá? Olha aí, hormônios vegetais, que são denominados também de fito-hormônios. Algumas considerações específicas sobre eles. Em primeiro lugar, os fito-hormônios possuem efeitos tanto estimuladores como inibidores do desenvolvimento vegetal. Como nós vamos ver aqui, quando fizermos a citação sobre esses hormônios, vocês vão ver que dos 5 hormônios que controlam a fisiologia hormonal das plantas, 3 deles são hormônios de desenvolvimento e 2 deles são hormônios inibitórios. Beleza? O que mais a gente pode considerar? Os tecidos vegetais reagem aos hormônios diferentemente em função de sua sensibilidade. Observamos muito isso, mas muito isso, quando estudamos funcionalmente as auxinas, o hormônio denominado de AIA. Então nós percebemos claramente, tá, que os tecidos caulinares têm uma sensibilidade diferenciada em relação à sensibilidade dos tecidos da raiz. Beleza? Outra coisa importante também, o que isso quer dizer? Uma concentração hormonal baixa pode ser suficiente para a ativação de seus efeitos, ou o contrário, é como nós observamos evidentemente. Eu preciso, por exemplo, de uma quantidade relativamente maior de auxina para que eu tenha o estímulo do crescimento do caule. Mas não preciso de uma quantidade tão grande de auxina para estimular o desenvolvimento, o crescimento da raiz. Beleza? É isso que ele quer dizer nessas considerações. E quais hormônios vegetais importantes nós temos que comanda a fisiologia das plantas? Começamos pelo primeiro hormônio, que é a auxina. A abreviatura de auxina, AIA. Por que AIA, professor? Porque ele é o ácido indolil acético. Beleza? Ácido indolil acético. Primeira coisa importante, é um fito-hormônio de desenvolvimento. Então, AIA ou auxina é um hormônio que promove o desenvolvimento vegetal, mais especificamente comanda o crescimento de estruturas da planta. Agora, um detalhe super importante sobre a auxina é que esse crescimento dessas estruturas vegetais, comandado por estímulo de auxina, o crescimento ocorre por alongamento celular. É a célula do tecido respectivo da planta que alonga, que aumenta de tamanho. E aí, se eu tenho uma célula, 2, 100, 1000, 1 milhão de células aumentando de tamanho por estímulo de AIA, por estímulo de ácido indolil acético, consequentemente a estrutura tende a crescer. Beleza? Então, detalhe super importante sobre a auxina é que ele estimula o crescimento, é um hormônio de desenvolvimento, mas esse crescimento é promovido por alongamento da célula.
beleza? O outro hormônio é a citocinina. A citocinina também é um fito-hormônio de desenvolvimento, promove também o crescimento de estruturas vegetais, só que o crescimento das estruturas vegetais que observamos por estímulo de citocinina ocorre porque esse hormônio estimula as divisões celulares por mitose. Viu aí a diferença? A auxina, os tecidos, as estruturas aumentam por alongamento da célula, citocinina, as estruturas aumentam, as estruturas se desenvolvem, cresce por estímulo a processos de divisões mitóticas. Show de bola? Outra coisa é a giberilina, tá? O hormônio do Kurosawa. A giberilina também é um fito-hormônio de desenvolvimento e que promove a germinação das sementes e a floração. Quando as giberilinas são liberadas nas sementes, ocorre então o processo de germinação. Quando as giberilinas estimulam as gemas nos ramos caulinares vegetais, estimula consequentemente a floração. Outro hormônio importante é o ácido abscísico, chamado de ABA. O ácido abscísico é um fito-hormônio inibidor. Ele inibe, beleza ou não? Promove o retardamento do crescimento e desenvolvimento. E aí, olha que coisa interessante. Auxina desenvolve, citocinina desenvolve, mas o ácido abscísico retarda o desenvolvimento. E que tipo de desenvolvimento é retardado por efeito de ácido abscísico? Inibe a germinação das sementes. Então, olha só, giberilina estimula a germinação das sementes e o ácido abscísico inibe a germinação das sementes. E o ácido abscísico também promove o fechamento dos estômatos em situações de estresse hídrico. O que é que o senhor quer dizer com isso, professor? Funciona assim. Preste atenção. Vamos supor que a planta está no ambiente este que está passando por uma séria escassez de água. Entendido ou não? Os estômatos da planta, que são estruturas localizadas na epiderme da folha, tá? Cujo controle dos estômatos de fechamento e abertura é voluntário, quando o estômato abre, aumenta a transpiração foliar de forma gasosa, e quando o estômato fecha, reduz essa transpiração foliar. Ora, entendido? Ah, já percebi que você entendeu. Então, se ela está num ambiente onde há um estresse hídrico muito grande, uma falta considerável de água, consequentemente ocorre a liberação de ácido abscísico que estimula os estômatos a seu fechamento, reduzindo consideravelmente a transpiração, fazendo com que a planta retenha mais água, perca menos água para o meio ambiente, condição essencial para a sobrevivência nas condições ambientais que o vegetal está inserido. Outra coisa importante sobre o ácido abscísico é o seu nome. Como assim, professor? Ácido abscísico, que remete à abscisão, que significa queda. Quando você estuda as ações funcionais do ácido abscísico, você percebe que ele não tem relação com queda. Mas quando se descobriu esse hormônio, pensou-se que ele era responsável, por exemplo, pela queda das folhas nas plantas. Depois descobriu-se que ele não tinha essa relação. Mas, como o nome do hormônio tinha sido colocado ácido abscísico, ninguém quis mudar a nomenclatura e ele continua até hoje como ácido abscísico ABA, abscísico de abscisão, de queda, mas é um hormônio que não tem absolutamente nada a ver com queda, ok? Muito bem. E o último hormônio que vamos analisar é o etileno. O etileno também é um fito-hormônio inibidor e uma particularidade sobre o etileno é que ele é gasoso. Ele é o hormônio vegetal gasoso. E esse hormônio vegetal gasoso, o etileno, que também é um hormônio inibidor, ele é considerado fito-hormônio da senescência. Senescência significa envelhecimento. Ora, sendo assim, o etileno tem importância e grande atuação nos frutos.
pega o fruto verde, amadurece esse fruto. E se esse fruto permanecer maduro por muito tempo, ele segue amadurecendo cada vez mais até apodrecer completamente. Então podemos dizer que o etileno é tanto responsável pelo amadurecimento e apodrecimento dos frutos. Professor, então por isso que se colocarmos um fruto maduro ou extremamente maduro junto com frutos verdes, os frutos verdes tendem a amadurecer também. Isso porque o etileno ele é um gás. O etileno ele é gasoso. Então ele se difunde muito bem pelos tecidos, tá ok? Das estruturas vegetais e se difunde para outras estruturas vegetais próximas. Beleza? Show de bola! E aí, segue uma observação IPC, que é a observação importante pra cacete. Os fito-hormônios são transportados pelo sistema de seiva das plantas, tanto pelo transporte de seiva elaborada como de seiva bruta, e no caso do etileno, ele se espalha, ele se difunde pelos tecidos vegetais, difusão pelos espaços intercelulares destes tecidos, pelo fato dele ser um hormônio gasoso. Beleza? Aula sucinta, aula objetiva, direta e prática. Na descrição do vídeo você pega o biomap da aula. Aprendeu? Se inscreva no canal. Ative as notificações, é importante para que o YouTube reconheça a importância deste vídeo e o difunda para muito mais e muito mais alunos. Você estará ajudando o nosso trabalho. Nos encontramos na próxima aula de fisiologia vegetal. Até lá!